saber a opinião de vocês, porque saber a opinião dos alunos, para mim, é mais importante, porque vocês são a razão de eu estar aqui dando aula, não outro motivo. Então, eu dou aula para vocês, para os alunos. Então, eu queria saber o que vocês pensavam. Eu agradeço esse retorno. E, Luan, se você puder passar a posição da turma para o Ricardo, eu agradeço, que eu acho que é bem interessante o Ricardo ficar a par, ele ficar sabendo do nosso posicionamento. Tá joia? Beleza, Jefferson. Então, pessoal, vamos lá. Seção 1.2, tá? Por quê? Porque aqui ninguém nasceu rico e a gente tem que trabalhar. E nós temos que aprender a trabalhar como engenheiros e dominar solos, como nós vimos na introdução, na aula passada, que eu não só falei da seção 1.1, mas fiz uma introdução geral à disciplina de solos. Então, nós vamos estudar solos em todos os seus detalhes. Agora a gente entra em tamanho das partículas e plasticidade do solo. Então, nós vamos ver a influência do tamanho das partículas, como é que elas se comportam, e nós vamos ver também a questão da trabalhabilidade, a plasticidade, ou seja, aquela ideia de você trabalhar com o barro. Literalmente, essa é a melhor definição que eu posso passar para vocês de você trabalhar com solos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Acabou a Covid, está todo mundo feliz, e vamos sair de férias, em janeiro vai todo mundo para a praia. O Luan vai organizar o ônibus da excursão e a gente vai todo mundo lá para a praia. E aí nós vamos brincar. Nós vamos brincar na areia. Fazer ali um castelinho de areia. O que acontece? Vocês já devem ter observado isso, eu imagino que já devam ter feito isso, brincado na areia, feito castelinho na praia. Nós temos lá a areia, ok? O que eu tenho com a areia? Eu tenho uma partícula bem maior do que uma argila, né? Então eu tenho um grão maior. Beleza. Tendo esse grão maior, por que eu consigo fazer o castelinho? Porque eu tenho a água. Tanto é que eu faço ali o castelinho, ele está úmido, a umidade permanece, o castelinho está ali, eu consigo moldar e formatar. Ao secar, ele se desmancha automaticamente. Por quê? A coesão com a areia, ela é muito menor do que com o barro. Mas isso tem uma explicação. O barro, tá? O nosso barro normal, ele possui uma coisa chamada a finura do grão, tá certo? Ela permite com que eu tenha cargas eletrostáticas e interajam com a água. Então, quando você faz, se você pegar um bolinho de barro, eu acredito que vocês já devam ter feito isso, né? Pega um bolinho de barro ali, quando era criança, todo mundo que foi feliz, eu digo isso porque a grande maioria hoje só brinca em videogame, nunca viu barro na vida das crianças, mas você faz aquele bolinho, ele seca, o que acontece? Ele ficou aquela massa seca ali. Se você apertar, ele vai se desintegrar, reduzir de tamanho. Por quê? Por causa dessa ligação da eletroquímica que a argila faz. Então, devido ao seu tamanho, ao tamanho do grão, da partícula, ela vai formando vazios, espaços vazios, porosos. Tá? Em materiais, na sexta-feira, nós falamos da argila expandida. O próprio nome já diz, argila expandida. O que foi feito nessa argila expandida? Foi feito água, barro, formou as pelotinhas de argila e aí foi secada, tá? No forno.
Ao secar no forno, o que aconteceu? Ela ficou com muitos vazios. Por isso que a densidade dela, eu mostrei na sexta, 450 quilos a 850 quilos por metro cúbico, enquanto a areia está lá com 1.600, a brita 1.700, o concreto vai a 2.400, 2.500 se for concreto armado. Ou seja, ele é mais denso, esses outros materiais mais densos, menor porosidade. Então, aí vocês começam a entender o porquê de estudar e correlacionar tamanho de partículas e plasticidade do solo. Tá? Então, ou seja, eu tenho baixa plasticidade do solo na areia. Tanto é que ela seca, acabou a brincadeira. Né? Então, eu tenho panela de barro. Para fazer lá no fogão a lenha, fazer um frango com quiabo, ok. Mas eu não tenho panela de areia. Esquece que isso não te pertence. Porque a areia não vai dar essa plasticidade. Devido ao quê? Tamanho das partículas. Então é isso que a gente fala, é sobre isso que a gente aprende nesta aula. Então, o tamanho relativo das partículas sólidas ou os grãos. E a plasticidade representa a maior ou menor capacidade do solo ser moldado em mudança de volume. Isso é bastante interessante. E aí a gente aprende como analisar ela através da carta de plasticidade de Casagrande e os conceitos sobre os tamanhos e formas e textura da nossa partícula. Tá? Então, pessoal, vamos lá. No que isso é importante? Pessoal, isso é fundamental. Quanto maior a plasticidade que esse solo apresentar, maior ele apresenta a capacidade de deformação. Né? Então, vamos pensar assim, vamos dividir em dois segmentos muito claros. Primeiro, eu vou falar sobre fundações. Estou pensando no meu prédio, na minha casa, no meu sobrado, enfim, na minha obra comercial. O meu terreno é ruim. Ok, eu tenho como contornar esse problema. Eu vou jogar estacas e vou descer até a profundidade para estabilizar. Quando eu digo ruim, eu estou querendo dizer meu solo é ruim em absorver capacidade de cargas. Por exemplo, um solo arenoso ou um silt arenoso, com tendência arenosa, ele tem maior capacidade de suportar cargas. Então, eu posso, por exemplo, ter uma estrutura de sapata que ela vai ser muito mais econômica, muito mais barata do que um sistema bloco-estaca. Professor, e o tubulão? O tubulão é da mesma família da sapata. Não é da família da estaca. Por quê? Porque a gente tem que pensar, a sapata, ela joga carga de forma direta para o solo. O tubulão também, mas o tubulão ele faz isso, olha, eu estou com 3, 4 metros aqui de camada ruim, mas a partir de 4 metros, eu estou com uma camada boa, legal. Ok, eu uso o tubulão. E ele vai lá embaixo jogar essa carga de forma direta, exatamente como faz quem? A sapata. As estacas, ao contrário, eu vou ter profundidade. Eu vou acima de 5 metros para considerar as estacas. Por quê? Porque elas não apresentam capacidade de carga, a não ser que elas estejam fixadas em pontos abaixo nessa camada. Ok. Então, essa qualidade do solo, se ele for mais argiloso ou mais arenoso, vai me definir o tipo de fundação que eu vou adotar. Evidentemente, pessoal, que o solo não é... eu peguei esse solo aqui, não, ele é arenoso. Ele é argiloso. Não. Esquece que isso não te pertence. O solo, assim como a gente estuda em geologia e viu as diversas
formas que podem ser geradas no solo. Vimos, aula passada, a formação, e vimos que o clima, o quanto ele influencia na formação do solo. O solo é um conjunto de tipos diferentes, misturas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer uma análise, por isso eu uso a carta de Casagrande, que a gente vai ver na sequência, para determinar o meu índice de liquidez, plasticidade. Com esses parâmetros, eu sei qual é o comportamento do meu solo. Aí eu olho numa tabela. Não, calma lá, deixa eu ver esse cara aqui. Ah, bom, esse cara, ele, pelo comportamento dele, ele se enquadra num solo do tipo arenoso ou argiloso. Né? Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão aprender isso no futuro. Mas eu vou mostrar agora para vocês, porque eu acredito que vai ficar mais interessante a compreensão. Quando eu vou fazer uma obra, eu preciso saber como é que é o meu solo. Eu tenho como fazer isso? Tenho. O recurso que eu utilizo é este cara aqui. Ensaio de sondagem, ou SPT, Standard Proctor Test. Tá? Então, vocês vão aprender isso mais detalhados no futuro. Mas dá para a gente falar rápido sobre ele para vocês terem uma visão geral. Esse cavalete, esse tripé, e ele tem uma sonda, exatamente assim, ó. A massa, né, de 65 quilos, aqui tem uma roldana. E o que o cidadão faz? O operário puxa a roldana, sobe até aqui, e solta. Pam, ele dá uma pancada aqui. E aqui ele tem um amostrador, tá? Então, esse amostrador vai sendo cravado no solo. Olha só, uma foto melhor. Olha lá, a massa, a roldana, sobe e pam, solta. Ah, legal. Mas, deixa eu fazer o seguinte. SPT, vou colocar aqui, amostrador. Vamos lá? Mostra para mim. Isso, ó. Olha só. Olha só. Então, ele vai cravar o amostrador. Aqui está mais bonitinho. Olha aqui, ó. Ele vai cravar o amostrador, ó. Soltou, bateu lá aquele peso. Pam! Vai cravando ele aqui, ó. Tá? São 3 batidas. Primeiro incremento, segundo incremento, terceiro incremento. Beleza, deu as 3 pauladas lá no coitado. E aí, ele é oco, né? Vai retirar as amostras de solo. Olha só. Retirou as amostras de solo. Tá? Então, a ideia é o quê? É retirar esse material e analisar. Mas vamos lá, professor, eu estou quase entendendo esse negócio. Deixa eu ver. Eu vou lá e dou um pé do vidro desce o coisa. Desceu. Ele coleta solo, certo? Aí eu tiro. E aí eu reinicio. Cadê o ensaio? Eu quero o ensaio. Aqui. Então, ele tira material. Isso, ele tira material. Então, eu vou lá e vou fazer isso repetidas vezes. Isso. Eu vou descendo metro a metro. Eu vou descendo, na verdade, metro a metro, modo de dizer, né? 30 centímetros, mais 30 centímetros. Mas isso é só questão de anotação. Opa, ele já desceu 1 metro. Opa, ele desceu 1,5 metro. Desceu 2, 3. Quantos metros forem necessários, até ele atingir uma camada aonde ele se torna impenetrável aos golpes. Significa que eu determinei a camada de resistência. E aí eu faço este gráfico aqui, ó. Olha só, aqui é o comportamento, ó. Opa, ele desceu mais ou menos, aqui foi reto, desceu aqui, desceu felizão, ou aqui teve um pouco de dificuldade, aqui também, e tal. Opa, aqui ele atingiu o impenetrável. Aqui está mostrando 15 metros.
Beleza. E aí, olha só, o perfil do solo está aqui. Repare, eu tenho o que aqui em cima? Uma argila arenosa, fiável, muito mole, mole, cor marrom claro. Ah, beleza. Aqui, uma areia grossa, friável, fofa, medianamente compacta, cor cinza claro. Beleza. E aqui embaixo, uma areia fina, friável, pouco compacta, medianamente compacta, na cor cinza. Tá? Por ordem do contratante, a perfuração foi paralisada na profundidade de 15,45. Né? Ou seja, na verdade, ele deveria paralisar aonde quando atinge o impenetrável. O contratante queria saber alguma coisa. Eu vou tirar a palavra mostrador, vou colocar aqui ensaios, isso, ó. Esse aqui já é um ensaio mais chique. Vamos abrir esse ensaio. Ok, vamos lá. Ele está mostrando o cavalete, como é que foi feito. Tem videozinho. Aqui, ó, mostrando aquilo que eu mostrei para vocês, ó. O amostrador está aqui, legal, né? Ele mostra as outras etapas e tudo mais. Eu não estou entrando no detalhe, porque não é interessante para nós. E aqui, olha só que legal, uma tabela ele traz para nós, referenciada pela norma, tá? Índice de resistência à penetração, e ele traz o tipo de solo que é, com características, ó, areia silt arenosos, areia silt argilosos. E aqui ele mostra, esse gráfico aqui é o gráfico correto, ó, impenetrável amostrador, ó, tá? Esse aqui é um gráfico legal. Aquele outro lá parou porque o cara pediu, ele queria saber alguma coisa naquele nível de profundidade. Não era para ver não era para fundações. Esse é para fundações. Mesma coisa, ó, vai descendo, descendo, opa, um solinho mais ou menos aqui, opa, foi, acabou, não desce mais. E aí ele atingiu o impenetrável mostrador. E aqui ele descreve o tipo de solo em cada uma. Por exemplo, areia fina, pouco siltosa, fofa, cor escura. Areia fina, siltosa, com pedregulhos, fofa, medianamente compacta. Aqui ele está me mostrando o nível de água. Então, a 3,10 metros de profundidade, eu tenho água. Silt arenoso com pedregulhos, pouco compactado a compactado e cinza. E aqui a areia fina, medianamente compacta e muito compacta, de cor branca. Então, é onde ele desceu, 13,30 é onde ele estabilizou. Para nós que estamos estudando solos, vamos analisar fundações lá na frente. Isso são cenas dos próximos capítulos, que vocês estudarão em outras disciplinas. Mas para nós, eu quis mostrar para vocês o quê? Primeiro, como é que é feito o principal ensaio. Então, 99% das obras usam esse ensaio? Não. Não. Por que não, professor? Porque acontece que obras pequenas e tal, que é feito pelo pedreiro, sem engenheiro, evidentemente não vai ter um SPT. Mas se a gente for corrigir isso para obras com acompanhamento técnico e engenheiro responsável, 100% são feitas com SPT. Tá? 100% são feitas com SPT. Evidentemente que a gente também está falando do quê? Eu vou fazer uma casa-terra ali pequenininha e tal. Eu não vou usar o ensaio do SPT, que ele vai sair tão caro quanto o projeto. Então tem que existir um bom senso. Mas eu vou fazer um predinho de 4 pavimentos. 100% de chance de você fazer o SPT. Tá? Então, eu gosto de colocar desta forma, desse jeito, por quê? Quando eu trabalho a disciplina de fundações, eu ensino técnicas para vocês olharem e vocês identificarem loco para obras pequenas não precisar fazer o SPT. Para obras pequenas, por que eu estou frisando, por que eu estou repetindo? Porque as normas, pessoal, elas são feitas, e todas elas planejadas, para obras de grande porte. Quando você pega uma NBR 6118 para concreto, os caras não estão pensando, não, escuta, mas se o cara for fazer lá uma casinha do Minha Casa Minha Dívida, de 40 metros, 30 metros, a casinha simplesinha, não interessa, tem que usar a norma.
É uma incoerência, porque você vai gastar muito mais material do que o necessário para uma casinha de 30, 40 metros. Você vai encarecer a casinha de 30, 40 metros e vai se tornar ela inviável. Então, por isso que eu gosto sempre de pontuar para vocês terem os dois lados da moeda, para vocês não chegarem no campo e terem uma visão torta das coisas. Não, ó, não, aqui tem que fazer um ensaio. O cara vai olhar para você tipo assim, ok, eu sou engenheiro, responsável aqui, eu sei que precisaria fazer o ensaio, mas ele é realmente necessário? Para esse tipo de fundação, para esse tipo de estrutura, onde eu não vou ter nem 2 toneladas de carregamento, para um prédio que vai atingir 50, 80, 70, prédio que eu estou falando pequeno, 3, 4 pavimentos já atingir isso de carregamento. Então aí você começa a ter uma noção, uma visão. Então eu busco sempre trazer este conhecimento acumulado para que vocês tenham o melhor desempenho em campo. Oi? No caso, então, se eu fosse fazer, tipo, um sobrado, e aí eu não tinha necessidade, mas aí o que eu levaria em consideração para eu poder fazer uma fundação, para eu saber aonde que eu vou? Bom, eu ensino isso lá em solos, mas a ideia é base... Não, mas eu vou responder a tua pergunta, não vou deixar você com a dúvida. A ideia é o seguinte, análise por amostragem. Primeiro, você vai usar o trado. Você sabe o que é um trado? Não. Trado? Trado. 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 Trado, esse cara aqui é o trado. Sim, eu sei o que é, eu só não sabia o nome. Tá? Então, você vai usar o trado. Apareceu esse negócio aqui chato. Você vai usar o trado. Com o trado, você vai fazer a perfuração do solo. De que jeito? Você vai colocar o operário para fazer o trado. E ele vai usar quantas emendas forem necessárias, porque ele permite isso. Tá? E aí você manda ele forçar esse trado, forçar o trado ao máximo. Eu sempre brincava com o pessoal. Eu pedia ao mestre, viu, faz aí, eu quero ver, olhar o solo que vai sair. Ok. Até quanto que eu vou fazer? Não, você vai escavando aí até sair água do olho. Pode fazer força nesse negócio aí. Uhum. Ele vai descendo no trado e vai retirando aquele material. Você acompanha, evidentemente. Aí você vai vindo o tipo de material que vai saindo dali. Vai analisando e vendo qual a profundidade que vai dar água ou não. Porque pode ser que dê água, pode ser que não dê água. Né? Então depende de solo para solo. E aí você vai analisando com essa informação. Esse solo se estabiliza ali com 3, 4 metros, ali o cara não consegue mais descer o trado. Opa, ficou pesado, coloca 2 operários. Com 2 operários ele não desce, é só trocar o cabo por um cabo mais largo, coloca com 2 operários e ele não desce, é porque você chegou no solo bastante firme e você já tem a profundidade ideal para estabilizar a sua fundação. Entendi. Aí você pode construir sem risco. Professor, mas eu tenho variantes, com certeza. Não existe almoço grátis. Você vai, perfurou e chegou naquela camada. Por exemplo, ele tem água e ela começou a formar tipo um barro, um pastoso. Assim. Você pode saber que você vai ter uma fundação com dor de cabeça. Vem junto no pacote. Mas você vai ter que descer aquela camada para ver até aonde vai. E você vai ter que saber o quê? Que você vai ter problema de estrangulamento da tua estaca. E é um problema sério. Por quê? Porque se a tua estaca estrangula, o que acontece? Ela estrangulou. Ou seja, você está concretando, fica bonito de cima, mas no meio dela ela dá aquela fechada.
ela estrangula. Automaticamente você vai ter problema. Porque se ela te fez isso aí, ela vai te dar dor de cabeça. Então, aquela solução de fundação que você está usando não é a melhor solução de fundação. Você teria que usar uma estaca encamisada, por exemplo, para poder ter eficiência. Mas aí a gente estuda isso. Em tecnologia a gente estuda alguma coisa. A gente aprende sobre alguns conceitos de estacas, etc. Mas em fundações a gente vê isso em detalhes. As soluções que eu posso utilizar. Tá? Trocando o meu tipo de estaca daí para poder compensar. Você vai ter também outras situações onde você tem muita água na sua fundação e você vai ser obrigado a fazer uma compensação de traço. Eu já caí nessa situação. O solo era extremamente estável, olha só que curioso, estável mesmo. Estável mesmo, não fechava um centímetro. A estaca estava certinha. Só que tinha água pra caramba. Estava na camada lá final, travava a estrutura. Vai ficar legal? Vai. Não vai me dar problema? Não. Mas e agora? Como é que eu concreto esse negócio? Então, aí o que eu fiz? Eu fiz uma farinha para concretar. Bati um concreto meio que farofa mesmo. Por quê? Como ele tinha água na estaca para fazer a compensação. E detalhe, era uma água limpa. Era muito... Eu peguei poucas obras assim, mas eu peguei. E aí eu fiz a compensação do traço manual. Muito louco. Muito louco. Mas aí você tem que ter uma noção boa de tecnologia, de materiais, a questão de materiais 1 e 2, onde você aprende a dimensionar. Vai ter que aumentar o consumo de cimento, por causa da curva de Abel, mas você consegue uma solução de fundações. Eu ensino isso na disciplina de fundações. Lá vocês vão ter a oportunidade de aprender. Mas aqui eu queria mostrar era exatamente isso que está na tela, os tipos e as variações. Então, veja, eu tenho silt arenoso, areia fina siltosa, areia fino pouco siltosa, areia fina medianamente compacta. Ou seja, eu não tenho um tipo único de solo. Eu tenho o solo variando conforme o quê? A gente estudou isso na geologia, né? Estudamos na geologia isso há algum tempo atrás, semestre passado, a gente viu como é que era o comportamento em relação aos solos, à formação. Então, o resultado de anos de geologia na Terra, para nós aparece nesse ensaio de SPT. Vai mostrar as camadas e ali eu posso criar e estabilizar. E vocês viram que interessante que eu sempre tenho, é um padrão, tá? Eu tenho camadas ruins e depois as camadas vão ficando menos ruins até ficarem boas do ponto de vista de estabilização de solo, ok? Até eu ficar com uma camada de solo boa, resistente, uma camada de solo que permita suportar o carregamento. Então, esse é o meu objetivo, chegar nesta camada de solo resistente. Isso a gente falou, e demos um exemplo, na parte de construções. Mas e agora na pavimentação? Pavimentação, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de pavimentação. Porque nós fugimos um pouco do limite do razoável. Eu falei sobre a brita, iniciando a discussão sobre agregados em materiais, na aula de sexta. Né? Então, como é que vocês acham que funciona a execução do asfalto? Por exemplo, nós vamos duplicar BH Ouro Preto. Vamos duplicar ali. Preciso duplicar. E agora? Nós vamos fazer como em relação à compra de materiais? Aí que está o grande barato, pessoal.
Quando a gente fala em obras de terra dessa natureza, dessa magnitude, não é coisa pequena. É coisa grande. É volume de material que não acaba mais. Então, a primeira medida que eu vou fazer, evidentemente, é o projeto geométrico, tudo certinho, determinar por onde vai passar a rodovia, ela vai daqui, sai ali, tal, que faz trevo, enfim. Passado essa fase inicial de definição de projeto, de determinação de traçado, de localização, enfim, todo esse processo de construção geométrica da rodovia, vem a questão de planejamento de materiais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ensaios e vou determinar o tipo de solo. Determinei. Fiz lá um ensaio e eu sei o que tem. A cada quilômetro eu sei como é que está o solo. Ah, beleza. Aí eu vou atrás de outros materiais. Por exemplo, a brita, eu não tenho como transportar a brita. Eu vou comprar numa pedreira que tem ali em BH e vou levar. Bom, então tá. Você pode, digamos que você vai levar nos primeiros 10 quilômetros, beleza? E a partir do 10º quilômetro? Então, vou fazer pontinhas simples, só para ter uma noção. Digamos, a minha rodovia, o leito da minha rodovia, pista simples, ela é duplicada, mas já tem uma pista lá, vou fazer mais uma, né, 2 pistas com acostamento. Tá? Então, digamos que eu faça uma faixa de rolamento, ela vai ficar em torno, isso vocês aprendem em pavimentação, mas ela vai dar lá em torno de, vamos arredondar para 7 metros. 7 metros. Então tá. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 7 de largura da faixa, da pista, mais 1.000 metros, eu tenho 7.000 metros de área. E a minha camada de brita, eu não vou usar, eu vou usar no mínimo, isso já para o asfalto, 20 centímetros. 20 centímetros. Muito bem. Então, 0,20 vezes 7.000, eu vou ter 140 metros cúbicos. Um caminhão cabe 7 metros, arredondando, tá? São 20 caminhões em 1 quilômetro. Agora, pense que eu tenho que usar na base também, só que na base não vai ser 0,20. Eu preciso usar um rachão, ou a pedra de mão, como a gente viu em materiais, e eu preciso fazer uma camada de 50 centímetros de rachão. Por quê? Aí é a minha base. Legal. Então tá. Então 50 centímetros vezes 7.000, eu vou precisar de 3.500 cúbicos. 3.500 cúbicos. Tá? Então eu estou falando em quantos caminhões que vai dar esse negócio? 500 caminhões de brita. Pensa, 500 caminhões. Professor, mas a pedreira está a 10 quilômetros. Tá certo. Então, 500 caminhões vezes 10 quilômetros. Mas eles vão e voltam, então é vezes 20. Então, 20 vezes 500, eles já se deslocaram 10.000 quilômetros. Para fazer quanto? 1 quilômetro de rodovia. Então, por essa conta, eu não preciso continuar, para vocês perceberem que qual que é a solução mais sensata ao fazer uma rodovia. É buscar jazidas. Aí entra aquele conhecimento legal de geologia, é feito toda uma análise em laboratório, evidentemente, para ver se o agregado ele é o quê? Inerte. Se ele não reage com os demais agregados, vou lá, vejo a minha camada de brita, opa, aqui tá bonita, aqui tá legal, aqui ficou chique essa camada, beleza. Traz essa camada de vegetação para fora, expõe a rocha, monta os britadores e faz a extração da brita numa boa. E eu passo a ter brita para fornecer uma determinada quantidade de quilômetros ali.
mais para frente eu vou ter outra brita, outra e outra. Então eu vou definir, por exemplo, em 80 quilômetros, a viabilidade de ter uma a cada 15 quilômetros para poder fazer extração e baixar esse custo. Por quê? Sai mais barato você deslocar uma pedreira, evidentemente que é uma pedreira de tamanho menor, uma pedreira gigante, mas é uma pedreira que contém britador, que contém tudo aquilo que a gente viu lá de processamento de trituradores, de peneiras, para você ter o material disponível. E agora o solo. Eu posso cair em situações onde o solo é ruim. O que é um solo ruim? Teor elevado de argila, plasticidade elevada. Aquilo que é o conteúdo da nossa aula, tamanho pequeno de partículas, ou seja, é um solo que vai tender a reter água, um solo expansivo, um solo que vai se deformar e vai detonar com o meu asfalto. Então, aí eu passo a ter a seguinte situação. Em casos mais extremos, como um solo de turfa, que aquilo daí nem Deus dá jeito, naquele negócio que aquele solo é horrível para trabalhar, mas é uma situação muito extrema mesmo, você vai ter que remover aquele solo. Tá? Aquele solo preto, aquele solo com muita matéria orgânica, não dá acordo com aquele negócio de jeito nenhum. Você vai ter que remover aquele material e substituir. Mas 95% ou mais dos casos, você não precisa chegar a esse dado extremo. Que imagine que você tem que remover, e vamos pensar em 1 metro de camada de solo, 1 metro de camada de solo, por quilômetro, dá 7.000 cúbicos. Imagine que você tem um trecho de 10 quilômetros, 70.000 cúbicos de movimentação de terra. Isso tem um custo altíssimo, pessoal. Altíssimo. Tá? Vamos pensar assim? Vamos fazer conta de louco. Um caminhãozinho desse roda, ele faz 2 litros por 2 km por litro de diesel. Tá. Então, 2 litros por quilômetro de diesel. São 10 km aí, 10 para voltar, 20 km. É 10 litros de diesel por caminhão. Aí você falar em movimentar 20.000 caminhões, a gente está falando em 20.000 litros em 200.000 litros de diesel. Então, são valores assim absurdos de movimentação. Então, é caso extremo. Mas a grande maioria, o solo é ruim, mas não tem esse material, essa turfa, né? Que não tem o que dê jeito nele, mas você tem um material argiloso. O que eu vou fazer, professor? E agora lascou. Tirar todo esse material daqui custa muito caro. Eu vou fazer o quê? Assim como a gente acabou de olhar o ensaio de sondagem, nós vimos no ensaio de sondagem que eu tenho proporções e misturas de solo. Então, eu tenho um tipo de solo junto com outro tipo de solo, que é o que mostrou ali, né? Então, eu vou pegar um material bom, um material mais arenoso, e vou misturar neste material ruim até deixar ele bom. Então, eu vou fazendo misturas. Eu vou homogeneizando, evidentemente, essa mistura, mas aí eu trago ele para uma situação ruim a uma situação favorável. Ao invés de movimentar 30, 40, 70.000 metros cúbicos, eu movimento 1.000, 1.200 metros cúbicos de material. Então, continua sendo caro? Continua sendo caro. Por isso que o custo de 1 quilômetro de asfalto, pessoal, eu vou falar em dólar porque em reais eu nem sei dizer, mas é em torno de 1 a 2 milhões de dólares por quilômetro. Pode ver qualquer trecho pequeno aí, dá 100 e poucos milhões de reais. Pode observar. Repare, olha, vai duplicar, vai fazer um contorno, vai fazer não sei o quê. Olha o valor da obra. Lá tem 10 quilômetros, 100 e poucos milhões. Porque é isso aí mesmo que acontece. Por causa destes números envolvidos. E uma parcela deles, infelizmente, também, né, tem a tal e famosa corrupção. Tá? Então, tem corrupção?
Tem. Eu não vou mentir para vocês que não tem, que isso não existe, tá? Porque existe. Tá? Eu não estou falando de partido, eu não estou falando de governo. Eu estou falando algo que eu aprendi há 25 anos atrás com o meu professor de pavimentação. 25 anos atrás já existia essa tal de corrupção, já existia superfaturamento, e infelizmente existe até hoje. Mas é obra cara, é obra cara. Então, determinar e saber o tamanho da partícula, o comportamento da partícula, ela é fundamental para reduzir custos, tá? Então, essas propriedades, elas vão me dar o quê? Vão me dar índices e ensaios de caracterização, para que eu determine essas propriedades, o tamanho, a forma, a distribuição granulométrica dos grãos. Então, considere 2 solos. O primeiro possui grãos bem arredondados, de mesma dimensão. O segundo possui grãos irregulares e angulosos, além de partículas de dimensões variadas. Então, o solo que apresenta melhor distribuição granulométrica e grãos mais angulosos oferecerá maior resistência. Por quê? Porque o fato do solo apresentar ângulos irregulares e granulometria variada vai fazer com que ele se encaixe melhor. Professor, mas isso no concreto não é tão bom. Não. Mas no solo é. Então, repare, o que serve para o solo não é exatamente a mesma coisa para o concreto. Independente disso, a granulometria variada e ângulos mais ajustados é bom para ambos, tá? Mas o solo permite alguma coisinha a mais. Então, se a gente for tentar enxergar o solo a olho nu, usando só uma lupa, a gente vai ver que a gente só vai conseguir ver o que for acima de 0,6 milímetro, que é uma parte grosseira. Então, a gente vai trabalhar, quando a gente está falando da argila, que faz a ligação eletroquímica, a gente está falando de isso aqui, 0,02. Essas que são as partículas muito finas. E ele fala que precisa do MEV, que é microscopia de varredura eletrônica. Ou ele fala técnicas de raio-x, ele quer se referir ao DRX. Ele exagerou, tá? Exagerou. A 0,02 eu consigo, com microscopia digital, olhar com extrema perfeição. Eu não preciso de um MEV, uma microscopia eletrônica de varredura, que é um nível de precisão muito maior e que, inclusive, já não vai me dar exatamente o que eu quero. Porque eu não quero enxergar o meu solo a nível atômico. E o MEV vai me dar nível atômico. Técnica de raio-x que ele fala, do DXR também, que é difração de raio-x. Sabe como que funciona a difração de raio-x? Vocês estudaram lá na química, eu tenho o núcleo e tenho os elétrons do meu átomo. A difração de raio-x é o raio-x atravessando esse espaço vazio, olha lá, espaço vazio entre o núcleo e o elétron. Então, eu não preciso dessa precisão. Nessa parte da apostila, ele falou besteira. Tá? Não existe a necessidade de tamanha sofisticação para esse tipo de investigação. É desnecessária. Então, a gente pode separar mecanicamente um solo, fazer essa análise granulométrica e determinar essas diversas frações para a gente poder classificá-lo. Então, das técnicas diretas que existem para a separação do solo, nós temos aqui as famosas peneiras que a gente viu. Eu comentei algo sobre a aula passada das peneiras, mas essas são as famosas peneiras. Então, como é que funciona? Nós temos até no laboratório um misturador. O misturador de peneira, pessoal,
É um pouco de frescura, porque isso você pode fazer manual, pode usar o misturador, que é chique. Mas nada mais é que você coloca a peneira na malha mais grossa e você agita ela, tá? Então aquele misturador ele vai agitar, ele vai gerar uma vibração no conjunto de peneiras. Este material sob vibração, ele vai passando, ele cai da... Opa, muito grande, vou descendo. Opa, essa daqui também passo. Uma parte vai ficando e vai descendo. Ou seja, você vai fracionando em função da sua malha quadrada, que dá para ver na imagem. E ela vai retendo os materiais. Nesse caso aqui, que a gente está vendo em específico, o solo. Mas esse ensaio de peneiramento pode ser feito para brita? Pode. Pode ser feito para o que mais? Areia. E pode ser feito, evidentemente, para o solo, para os diversos tipos de solo. Ele vai fazer esse trabalho. Evidentemente, quando eu vou trabalhar com solo, eu tenho um tipo de malha. Quando eu trabalho com areia, eu tenho outro tipo de malha. E quando vou trabalhar com brita, eu tenho outro tipo de malha. Então, eu não vou compor o meu conjunto de peneiras de forma aleatória. Eu vou compor o meu conjunto de peneiras de acordo com o material que eu quero analisar. Tá? Então, a gente tem Peneira de solo não pode ensaiar areia, não, professor? Oi? Essa peneira de solo, eu não posso fazer a granulometria da areia, não? Olha, poder até pode. Mas a gente está falando, a areia ela tem geralmente o tamanho da partícula de areia é maior do que isso. Então é recomendável que você monte com malhas maiores, porque senão já nas primeiras peneiras já fica retido a areia, quando eu trabalho com solos. Essa primeira peneira que ele está usando aí, não se engane, foi só para tirar foto. Não é a peneira que ele vai trabalhar. Ele usou essa peneira para separar o solo de materiais maiores, por exemplo, pedra, etc. Tá? Se você olha bem na imagem, você vai ver que tem pedra ali na peneira. Então, essa primeira peneira que ele está usando com essa malha grande não é para determinar nada para o solo. Ele está limpando a amostra. Ele está limpando. Até porque o que acontece? As peneiras de solo, elas possuem uma malha mais sensível. Então, você colocar um material sujo nela, com pedra, alguma coisa assim, você pode danificar a peneira. Então, ele está fazendo a limpeza da amostra para poder levar para o laboratório. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó, mostrar na internet. Ô Jefferson, Oi. você tá gravando a aula, não vai? Não tá? Você vai postar a Tô. aula amanhã? Eu coloquei para gravar. Você consegue postar ela amanhã? Essa aqui não, porque ela leva um pouquinho de tempo até baixar. Demora 24 horas, né? Não? 24 horas para baixar. Às vezes um pouquinho mais. Então até quarta-feira deve estar lá Eu acho que no sim. sistema. Eu acredito que sim. Por quê? Não, porque eu vou sair da aula aqui, eu não tô conseguindo assistir a aula hoje. Eu vou já conversar com o Ricardo aqui sobre as. A gente não vai votar presencialmente. Aí eu vejo a aula depois. Ah, sem problema. Todas as aulas eu coloco para gravar naquele sistema que a gente fez o ano passado, sobe tudo pro canal, fica a coisa mais linda do mundo, chique, todo mundo tem acesso ao canal. Olha só, Beleza, então. o conjunto de peneiras, tá? Graficamente é isso aqui que ele faz. O misturador, ó, tá? O misturador tá aqui. E aqui do lado tinha, aqui, não, ele mostrou uma peneira.
Tinha. Ah, aqui, ó. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Consegue ver, Jailton, você que fez a pergunta, você consegue ver a malha da peneira, ó? Como é fininha? Sim, essa é a peneira para areia, não é isso? Solos. Ah, solos, desculpa. Não, imagina. Olha só. Ó, ó o que ficou retido em cada uma. Essa imagem mostra tudo. Ó, tá vendo a granulometria maior, abertura maior. Aqui, ó, parece um tecido quase. É uma Ah, malha de aço, mas é quase parece quase um tecido, de tão fininho que é, ó. E ela vai ficando retido. já fiz esse ensaio de peneiramento já, solos. Então, comigo no laboratório, você já participou? Eu faço em obra mesmo, sabe? Acompanhamento de execução. Ah, tá. É, A gente vai fazer esse ensaio em laboratório, tá? certo. Olha só. Olha o que ficou retido. Olha só. Dá para ver bem a variação, né? Sim, A gente vai fazer em laboratório. ótimo. Eu sei que você já saiu da página, eu ia perguntar no ato, mas não deu. Qual que é a diferença do ensaio SPT por a percussão? O ensaio. Não, é É, o ensaio. e SPT é pelo a percussão que fala, né? Percussão. Esse aqui é o ensaio de SPT, esse é o mais usado. Ok, e a percussão? Qual que é a diferença dos dois? Depende do que você está falando a percussão. Porque você está vendo, esse aqui, você fala esse aqui. Percussão a sondagem. Isso. Ah, ok. Você viu que eu mostrei e não entrei em detalhes, usei o exemplo de qual? A seco, né? E, isso. Então, esse Foi. aqui é usando água. Ah, tá. Por quê? Porque depende do tipo de solo, depende do tipo de situação que eu tenho, né? Ó, esse aqui, tá vendo? Ó, não usa água, tá vendo? Esse é o SPT, né? Isso. Mas os dois são SPT, tá? Ah, tá. Os dois são SPT. Por que eu uso água em um e não uso no outro? Por causa do quê? Deixa eu ver esse, ó, do tipo de solo. Porque se o solo for bem arenoso, bem rígido, difícil de você fazer o ensaio, você precisa dar uma ajudinha para o solo, né? Essa é a ideia. Entendi. Então, o que acontece? Nós pegamos aquele material, aquele solo, fiz todo o meu peneiramento, como a gente viu ali. Não tem grandes segredos. Coletamos a amostra. Nós vamos bem certinho como é que vocês, porque vocês é que vão coletar as amostras de solo, tá? Para levar para o laboratório. Mas eu passo tudo bem certinho, as especificações. Vocês viram que o Jair já se candidatou, como ele trabalha com isso, a levar amostra de solo, né, Jair? Dá pra levar, ué, tranquilo. Um pacotinho de meio quilo de terra não mata ninguém, né, Jair? Não pesa, não. Então, o que nós vamos fazer no laboratório? Eu vou só antecipar, para vocês terem uma visão geral. Nós vamos levar esse material para o laboratório, passar primeiro nessa peneirona grossa aí, só para tirar pedra, sujeira e tudo mais que possa vir, eventualmente ter. Eu peço para que vocês já levem o solo um pouco mais limpo. Eu quero dizer limpo, sem pedra, né? Evitar pedra e tal, naquela amostra. De qualquer forma, a gente dá uma limpadinha nele, passa nessa peneirona, descarta o material, e aí sobrou aquele material pronto para ensaiar. Aí nós vamos fazer o quê? Eu preciso saber o quê? A umidade do solo. É a primeira coisa que eu tenho que saber, a umidade. Qual o nível de umidade que esse solo se encontra. Para isso eu vou moldar cápsulas, vou moldar as cápsulas, mas como é que eu faço isso? Eu pego a cápsula, uma cápsulazinha metálica, deixa eu mostrar a foto 3x4 da criança, que fica mais fácil para entender.
Eu coloquei... Aham. Eu escrevi bem detalhado para o Google me ajudar. Por isso que eu gosto do Google. O Google é gente boa. Ele ajuda. Se você ajudar ele te ajuda. A cápsulazinha é esse aqui. Esse é o amostrador, ó. Tá vendo? Ó, vários amostradores. Então, o que eu vou fazer? Olha que chique. Tem até estufa. Então tá. Então vamos contar a história mostrando as fotos, que é em gibi. Então, aqui eu faço o quê? Eu peso primeiro a cápsula para determinar o peso da cápsula. Depois, se eu quiser, eventualmente eu posso zerar, fazer a tara da balança. Posso, é uma opção minha, posso fazer ou não. Mas, enfim, vou pesar a cápsula. Aí coloco o solo. Peso o solo. Se eu sei o peso da cápsula, eu desconto do valor final. Eu vou ter o quê? O peso real do solo. Tanto é da cápsula, tanto é do solo. Isso é somente o solo. Beleza, já sei quanto Para eu tenho evitar de erro, solo. é melhor fazer a tara, né, professor? Zerar a Hã? balança. Para evitar erro, é melhor fazer a tara, zerar a balança, né? Exatamente. Exatamente. E aí você tem o valor real do teu solo. Beleza. Pesado, amostrado, chique no último. Faço a anotação e aí eu levo para a estufa. E ele fica lá por 24 horas. A estufa tem por objetivo retirar o quê? A umidade. Então aí eu vou pesar novamente esta mesma cápsula. Digamos, vamos fazer conta de louco, tá? Quando eu falo conta de louco é número redondo, para facilitar os cálculos para a gente fazer de cabeça. Digamos que o solo pesou 150 gramas. O solo. Esquece a cápsula que a gente já descontou. Maravilha. Eu vou e peso novamente a cápsula, depois dela ter ido para a estufa, e ela me deu 120 gramas. Então, 30 gramas que ele perdeu é o quê? A A umidade. umidade. Exato. E eu tenho como calcular o percentual de umidade, sim ou não? Sim. Quanto 30 gramas representa do volume de 150 gramas. Eu tenho a minha umidade. Maravilha. Levo este material. Não, o da cápsula ficou lá. Mas levo o restante do material para fazer o ensaio nas peneiras. Então eu vou passar nas peneiras, conforme eu mostrei as imagens agora há pouco, né? Passei nas peneiras. Pá. Opa, nessa peneira ficou tanto, naquela ficou tanto. Como que eu sei os tantos? Simples assim. Antes de fazer o peneiramento, eu peso a amostra. Digamos que eu peguei lá, novamente conta de doido, tá? Eu peguei 300 gramas. Ah, ficou 50 gramas na primeira, 50 na segunda, 100 gramas na terceira e 100 gramas na última. 4 peneiras, tá? Então, ou seja, se eu pegar o conteúdo da primeira peneira, que ficou 50 gramas, como é que eu sei que ficou 50 gramas? Como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer o quê? Isso que vocês pensaram. Eu vou pesar o que ficou naquele tanto de peneira. Eu vou para a segunda peneira. Cato o material que está lá. O que eu vou fazer? Exatamente. Exatamente. Quer ver? Ó? Ensaio de granulometria por peneiramento. Né? E aqui eu tinha... Ah, essa tá boa. Essa tá chique. Aquela tava boa, essa tá chique. Olha só, a primeira peneira. Aqui é areia, tá? Mas... Não sei se está compartilhando, mas não atualizou aí não, professor. Atualizou agora? Agora atualizou. Tá. Então, olha só. Solo, beleza? Eu venho nessa peneira. Ó, eu sei que aqui tem 300 gramas.
Esse último é a última peneira. Não, é o fundo. É o meu MF, módulo de finura. É tudo que passou na última peneira, vai lá, é o módulo de finura. Então, tá bom. Então, moral da história, eu peso o que sobrou na primeira, na segunda, na terceira, todas elas ali, a sequência, anotei todos os valores que passaram em cada uma das peneiras. Ah, legal. Então, eu sei exatamente quanto passou em cada uma. Maravilha. Tendo esta informação, eu posso fazer o quê? Curva de granulometria, né? Então, olha aqui, peneira, ó, tá vendo? Cada nome de peneira tá aqui. Eu vou lá e vou fazer o quê? Eu não vou ter o gráfico direto, né? Mas eu vou ter o quê? Eu tenho ele já pronto no Excel e eu faço as entradas. Aqui tá vendo? Porcentagem que passa, porcentagem retida. Como funciona isso? É uma lógica. Eu tenho 300 gramas, era a minha peneira. Vamos pegar a peneira que ficou 50 gramas. Tá? Então, na peneira que ficou 50 gramas, quanto que ficou? 50 gramas. Então, eu tenho minha porcentagem retida, que está do lado direito do gráfico. Se ficou 50 do total de 300 gramas, quanto que passou? 300 menos 50 passou 250. Assim por diante. Eu vou fazendo este cálculo. O que passa, o que fica, o que passa, o que fica, e eu tenho ali as peneiras. E aí eu vou marcando. Esse gráfico aqui é um gráfico log. Log é o gráfico na base 10, vocês se recordam disso. Um gráfico logarítmico, né? Mas eu entro com os valores, tem planilhas de Excel, para facilitar a nossa vida. Eu entro com os valores de quanto ficou em cada peneira, ele me dá automaticamente o traçado da minha curva granulométrica. Esta curva mostrada aí é a curva de distribuição perfeita, a curva de distribuição ideal. É a melhor curva possível. Por quê? Porque esta curva aí me dá um solo com características maravilhosas, né? Então, evidentemente, nem todo solo terá esta reação, este comportamento. Nem todo solo será desta forma. Este é o solo que nós temos. O mais próximo disso, quanto mais próximo der o gráfico desta imagem, melhor será. Professor, eita, mas eu tô aqui na obra, aqui fazendo pavimentação, me lasquei. Por que você se lascou? Porque meu gráfico não deu bem isso aí. Deu uns pontos aqui mais abaixo. Então aqui, ó, nessa região aqui, ó, pensa, ela deu, em vez de dar aqui, ela me deu aqui, professor. Ah, então você está com uma partícula menor. Ok. Baseado nisso aqui, esse amarelo, quer chegar nesse amarelo, você vai alterar as composições para fazer essa compensação. Então, daqui a pouco, opa, isso aqui deu aqui. Ah, tá, então eu vou mexer. Um exemplo, tá, pessoal? Não necessariamente, eu vou mexer aqui, não. Eu estou dando de exemplo, pode ser que... Deixa eu... Eu vou mexer nesse trecho aqui. Eu queria trocar a cor, mas ele não está me permitindo. Tá bom, deixa eu fazer o seguinte. Não vai por bem, você vai por mal. Aqui. Não vai por bem, a gente troca ele por mal mesmo. Eu troquei esse trecho. E daí eu peguei e mexi nesse outro trecho. O resultado desse aqui que estava bem fora, opa, veio para cá. Ah, então tá. Então eu vou lá
e mexo nessa parte aqui. Ah, esse resultado que estava aqui, ele acabou vindo aqui onde eu queria. Tá? Eu brinquei com as cores aqui, mais ou menos, mas essa é a ideia que vocês fazem mesmo. Você vai trocando, alterando valores na curva para ver o proporcionamento. O proporcionamento ideal. Você vai alterando valores na curva. Aqueles valores que você alterou, você tomou nota. E aí o que acontece? Este em azul ali, depois em vermelho que a gente anotou, é o que você vai entrar em campo para pegar aquele solo que estava fora daquela curva ótima e trazer ele para a curva ótima, usando dados do tamanho das partículas. Essa é a ideia do ensaio de granulometria. Para isso que ele serve, para isso que ele é usado. Dúvidas, pessoal? Até aqui. Como é que foi? Entendeu? Ficou claro? Claro. Então, beleza. Bom, nós vamos parar por aqui. Já vimos a curva de granulometria, né? Na sequência, a gente vai ver a parte de solos e falar da plasticidade. Olha só, a plasticidade, que bonitinho. A gente continua daqui. Depois do intervalo, tá? Agora é 8h33. 8h48 a gente volta. Tá joia? Ok.
Bom, pessoal, vamos voltar para a nossa parte final da aula. Até aqui nós entendemos, embora eu tenha falado também da argila, das características da argila, né? Mas focamos nessa parte final, antes do intervalo, no comportamento da granulometria. Para que serve a curva de granulometria? Qual a importância dela? Então, eu posso graduar o meu material para que ele tenha um comportamento mais próximo do esperado. E aqui vale um paralelo para a areia e para a brita. Porque o ensaio de granulometria é o mesmo. Eu vou trocar as peneiras, os tipos de peneira, como a gente viu. Para a brita, uma malha mais aberta, para a areia, mais aberta, e para solos mais fechados. Quando eu falo aberta ou fechada, eu estou me referindo ao espaçamento entre as linhas da malha. Então, quanto mais próximo o espaço entre as linhas da malha, melhor será? Não. É tudo questão de material que eu estou estudando. Então, eu tenho que usar de forma adequada e correta para que eu não tenha um resultado errado. Eu vou usar, por exemplo, numa peneira de solos, eu vou passar areia. Provavelmente na primeira ou segunda malha todo o material ficará retido e não vai me dar uma distribuição granulométrica adequada. Então eu vou ter um resultado ruim, porque eu usei as peneiras erradas. Tá? Nossa aula, ela aborda dois tópicos. Oi? Eu não posso aceitar esse ensaio, não. Oi? Não posso aceitar esse ensaio com a mesma peneira de solo, não, porque é um conjunto de peneiras, né? Então Sim. você tem algumas peneiras que elas são mais finas, né? Vamos dizer assim. Certo. Você tem peneiras mais finas, beleza. Mas, quando a gente vai fazer o ensaio, nós seguimos a norma, tá? Deixa eu carregar aqui, deixa eu ver se... Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Beleza. Olha só. Eu achei aqui. Eu baixei a norma do DR. DNR. Departamento de Estradas e Rodagens. Então, aqui ele traz para mim quais as peneiras que eu tenho que usar. Olha só. Esse é o conjunto de peneiras que eu tenho que usar. Tá vendo? Então, ele já traz para mim o conjunto de peneiras. Quais as peneiras eu devo usar? Como eu vou montar o meu conjunto para fazer a análise de solo? Ou seja, por quê? De solo, né? Isso, de solo. Para brita eu vou ter um outro conjunto, para areia eu vou ter um outro conjunto. Então,
todo o ensaio que nós fazemos no laboratório, pessoal, ele segue normas técnicas. Tá? Eu dei um exemplo aqui, uma norma do DR, que é uma norma técnica. Ok. Mas eu tenho da BNT também, e eu vou trazer o mesmo conjunto de peneiras. Ele especifica. Se for brita, eu tenho um conjunto, um grupo de peneiras. Areia, eu vou ter outro conjunto. Se eu for solos, outro conjunto. Então, ele já trabalha mais ou menos assim. Por quê? Porque eu não posso... professor, eu não poderia trabalhar... Mostra o conjunto para areia? Você tem um conjunto de areia também. Mas aí está mostrando essa norma? Não, essa norma é de solos, porque a aula é de solos. Na disciplina de materiais, quando a gente for falar de granulometria, daí a gente vai trabalhar com a norma referida para areia. Né? Só para a gente separar. Mas basicamente é isso aqui. Então você tem por norma o conjunto de peneiras da qual você vai adotar. E assim, e via de regra, tá mostrando a apostila ou não? Tá mostrando, né? Tá. Beleza. Tá, então, por via de regra, todo e qualquer procedimento que nós formos fazer em laboratório será normalizado. Ok? Então, dentro desse ensaio de plasticidade, os solos também são caracterizados em função do que? Da sua consistência, principalmente solos siltosos ou argilosos. Na verdade, a areia não vai apresentar essa característica de consistência, conforme eu expliquei no início da aula, dando exemplo da areia de praia. Então, à medida que o solo vai perdendo a umidade, a argila sai do estado líquido para o seu estado plástico, por fim ela chega no estado sólido. E aqui ele dá um exemplo fazendo a moldagem de uma peça cerâmica, né? Então, se eu não tiver aquela coesão, aquela união entre as partículas, não irei conseguir fazer esta moldagem. Então, essa moldagem só é permitida, só é possível graças à interação entre as partículas. Então, se eu tenho muita água, a argila ela fica meio líquida, por isso considerado estado líquido, depois ela passa por um estado de plasticidade, depois ela vai para o estado sólido. Um carinha que faz isso muito bem, que a gente viu na aula de sexto de materiais, é o tijolo. O tijolo está lá na forma de barro, seca um pouco, me permite moldá-lo na forma de plasticidade, e após ele secar, ele está no seu estado endurecido. Opa! Um coleguinha tentou entrar, vocês aceitaram isso? Então, a propriedade que define esse comportamento chama-se a plasticidade, que é a capacidade, né, quanto que ele se deforma. Então, o teor de umidade crítico é a umidade que ele precisa para alterar o estado. Como assim? Muita água, estado líquido. Opa, reduzir a água, ele entra na plasticidade. Reduzir mais a água ainda, ele entra no estado sólido. Não significa que ele não possua umidade estando no estado sólido. Ele ainda contém umidade, mas ela não é o suficiente para que ele tenha trabalhabilidade ou plasticidade. Então, isso é algo importante da gente observar. Tá? Então, essa variação de umidade do solo, ela pode representar essa mudança de estados. Então, o limite de liquidez é o menor teor de umidade do solo para que ele se torne fluido. O limite de plasticidade é o teor mínimo para que ele seja plástico. Então, se a gente tirar do limite de liquidez, nós vamos
encontrado pelo valor de plasticidade, a gente vai ter o índice de plasticidade. Então, foi feito o quê? Uma graduação em relação à plasticidade do solo. Então, eu pego lá, limite líquido. Ou seja, eu tenho ali o barro mole, tá? Mas eu vou tirando água. Ele vai ficando aquela massa que dá para trabalhar. Opa, ele tem plasticidade. Se eu tirar mais água, ele vai endurecendo. Então, ele trocou para o estado sólido. Então, se eu pegar a diferença entre esses dois, eu consigo criar um parâmetro para quantificar o meu solo, para estabelecer uma análise, tá? Então, aí o meu IP0, ele não tem plasticidade. Se ele for de 0 a 5, ele tem ligeira plasticidade. De 5 a 10, baixa plasticidade. De 10 a 20, média. De 20 a 40, alta. E acima de 40, muito alta. Então, a carta de plasticidade Casagrande permite a gente analisar se o solo apresenta limite de liquidez superior a 50, eles são muito compressíveis. Abaixo de 40, baixa, e abaixo de 20, nenhuma compressibilidade. Aqui é a carta de Casagrande. Bom, antes de olhar a carta de Casagrande, vamos lembrar o que é a compressibilidade e o que ela faz. O que ela faz? A compressibilidade, nós estávamos falando no começo da aula do quê? Estávamos falando lá no comecinho da aula sobre comportamento na pavimentação. Depois a gente falou, olha, eu tenho como corrigir isso pela granulometria, né? Mas essa questão da plasticidade significa que se o meu solo é compressível, deformável, ele não é um solo legal para usar na base do pavimento. Eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar as propriedades do solo para que eu consiga ter um efeito de aplicação mecânica de cargas nesse solo. Ah, meu solo é bem compressível. É horrível. Eu vou ter que interferir bastante para que ele atinja um ponto de estabilidade. Pô, ele é baixa compressibilidade, melhorou. Nenhuma compressibilidade, excelente. É um solo que não vai me dar trabalho. Eu vou ter baixo investimento para fazer o meu pavimento. Então, baseado nestes parâmetros, nós temos a carta de Casagrande, onde eu tenho embaixo limite de liquidez e eu tenho índice de plasticidade. Tá? Então, à direita da linha B... Ué, agora sumiu? Voltou. À direita da linha B, os meus solos são compressíveis. Aqui fica as minhas argilas. Acima dessa linha A, as argilas inorgânicas, mais plásticas. Abaixo, as argilas orgânicas e siltes. Então, trocando em miúdos, esta região é onde concentra-se o quê? Argilas orgânicas. Tá? Então, lembra que eu falei daquele material com turfa, aquele material ruim que complica a minha vida? Estes caras aqui, neste setor, serão aquelas argilas encardidas de difícil correção, que dependendo do nível, eu tenho que substituir totalmente o material. Não é o que acontece na maioria dos casos, mas as que caem ali,
podem vir a atender isso. Acima da linha vermelha que eu marquei, nós teríamos uma argila melhor, né? Uma argila melhorzinha. É uma argila que já me permite, com maior facilidade, uma correção. Para lá da linha B, ela já apresenta baixa compressibilidade, já é um solo bom, um solo que não vai me trazer tantos problemas. Então, essa é a análise que a gente faz do ensaio de Casagrande. Ok? Dúvidas sobre o ensaio de Casagrande, pessoal? Ficou claro? Tranquilo, professor. O objetivo do ensaio, revisando, nós vimos o ensaio de granulometria, eu vou analisar a dimensão das minhas partículas e a influência que ela exerce. Eu tenho a curva de granulometria, que me permite fazer a correção. Depois, nós acabamos de ver um ensaio de Casagrande que ele está abordando a plasticidade do solo. E ele correlaciona essa plasticidade ao quê? A compressibilidade. Um solo muito compressível é um solo ruim, que vai me demandar maior volume de material para fazer a sua correção. Dito isto, nós vamos para o ensaio de sedimentação, tá? Ou também conhecido como índice de atividade IA e também conhecido como índice de Skepton, que fornece uma indicação importante sobre a mineralogia da fração argilosa. Então, o IA é uma primeira estimativa do casos locais de interesse para a engenharia que possuam ou não influência e gerem problemas geotécnicos decorrentes desses materiais. Então, assim, como é que funciona a sedimentação? Trocando em miúdos. Você vai lá e vai fazer um tangue, um quisuco da vida, né? Um suco em pó. Hoje eles melhoraram a solubilidade dele. Como que eles fizeram isso, professor? Adivinha? Adicionando sais. O chocolate no leite, mesma coisa. Tá? Não é o sal que a gente está pensando em NaCl, mas são sais que são mais solúveis. O que acontece? Os caras vão lá, colocam ali o chocolate, e se você não mexer e deixar ele por algum tempo, ele vai descer e acumular no fundo. Ele vai fazer aquilo que as rochas sedimentares fazem, ele vai sedimentar, né? Ou seja, mesmo processo. E o ensaio, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que eu analiso no meu ensaio o quê? O tempo de sedimentação, para ver quanto ele sedimentou. Eu analiso outros dados, a quantidade que sedimentou. Ou seja, eu tenho o solo, as partículas são tão pequenas que elas ficam em suspensão na água. E aí, através do índice de Skepton ou da sedimentação, eu consigo determinar as propriedades deste solo. É assim que funciona. E essas propriedades eles vão me dar um índice, tá? Que aí vai ser em relação ao percentual de argila, onde eu vou ter que poderá ser baixo, médio ou alto. O índice de consistência, que é quanto o solo tem de capacidade para resistir a esforços de compressão em função da quantidade de umidade que ele tem. Então, quando um solo ele perde essa umidade, ele altera o seu estado de semissólido para sólido. Claro, nós estamos pensando, voltando no exemplo mais clássico, que é o barro.
Eu fiz aquela bolinha de barro, eu continuo movimentando ela na mão. O que ela vai fazendo? Ela vai endurecendo. A bolinha vai se solidificando, porque ela está perdendo umidade, tá? Então, eu posso correlacionar esta perda de umidade quando ele sai do estado semissólido para o estado sólido, em função da redução do teor de umidade. Então, aí eu tenho esses limites de consistência. A umidade vai de 0 a 100%. Se ele estiver com 100%, ele está no estágio líquido. Opa, baixou do líquido, ele está no estágio plástico, aonde eu posso daí determinar o índice de plasticidade que a gente acabou de ver. Aí eu tenho aqui o limite de plasticidade, que vai ser a fronteira entre plástico e semissólido. E aqui eu tenho o limite de concentração, aonde ele passa do semissólido para o sólido. Então, esse limite de determinação, a gente ainda pode determinar o grau de contração, ou seja, quanto ele se deforma, que é uma tendência para indicativos se ele vai sofrer retração quando secar. Né? Então, se ele tem uma alta contração, ele tende a ter um problema de retração elevada e de trincamento. Ou seja, é aquele bolinho de barro que você fez, aquela moldura, que ela tende a secar, ressecar e trincar todo e partir. Ele faz isso por ter um alto índice de contração. Essa, mais ou menos, é a ideia de se analisar isso. Ou seja, nós estamos analisando partículas e agora a interação dessas partículas no solo argiloso. Aqui a gente fala de solo argiloso, tá? O solo totalmente arenoso, ele não vai apresentar essas propriedades. Então, o solo pode apresentar maior ou menor resistência à deformação em função da sua composição granulométrica e seu estado de consistência. Então, nós vimos a distribuição da curva granulométrica. Digamos que ele seja um solo muito argiloso, um solinho ruim, sem vergonha, mas a granulometria dele, ele é ruim, mas ele tem uma granulometria bem ajustada, uma granulometria bem legal. Significa que esse solo com granulometria bem legal, ele vai trabalhar em relação aos parâmetros físicos que a gente acabou de ver, menos, ele vai contrair menos, ele vai tender a trincar menos. Agora, o pior dos mundos, ele é o argiloso e ele ainda tem uma granulometria toda errada, toda fora daquele ideal da curva que a gente viu. É o pior dos mundos. Ele vai ter uma alta taxa de compressão, uma alta taxa de deformação, de expansão. Então, é o pior dos cenários que a gente pode ter para trabalhar em termos de solos. Tá? Então, não necessariamente um solo com índices ruins, mas com uma boa distribuição de granulometria, ele ainda é um solo que você consegue dar conserto. Quem que vai cair nesse cenário horrível? As argilas orgânicas, com matéria orgânica presente nela. As argilas inorgânicas, ou seja, sem a presença de material orgânico, essas tendem a apresentar um comportamento melhor. Então, essa é uma analogia que a gente pode fazer em comparação aos tipos de solos. E daí, pessoal, perguntas, dúvida? Então, dentro disso, a argila. Então, a mesma argila, ela pode ganhar umidade como se tornar fluida. Ou seja, a mesma argila, ela tendo granulometria diferente, ela pode ter maior capacidade para se tornar fluida ou menor capacidade. Maior capacidade de expandir
né? A gente viu lá em relação ao índice de liquidez, ou menor. Vai depender do que? Da granulometria. Então, não é algo que a gente analisa no solo de forma separada. Nós analisamos as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a granulometria quanto a plasticidade de solo. Embora a gente não tenha um ensaio que trabalhe granulometria com plasticidade, nós vamos analisar os parâmetros de ambas para chegar à conclusão real do solo. Porque uma granulometria ruim, mesmo o solo sendo bom, vai me dar um resultado abaixo do esperado. Em contrapartida, uma argila ali que não tenha os teores de finos adequados, mas a granulometria está bem distribuída, ela vai apresentar um comportamento mecânico bem mais favorável. Então, são dados que a gente analisa do solo e chega a essas conclusões. Daí, pessoal, dúvidas? Como é que foi até aqui? Indo bem. Tranquilo. Tranquilo? Sim, professor. Bom, pessoal, era o que tinha para a aula de hoje.